Bem, pessoal, estamos de volta para a gravação de mais uma videoaula. Então, nós estamos trabalhando na terceira etapa do nosso projeto Comércio. Então, só relembrando, na primeira parte nós fizemos aí a camada de view, já vimos a lógica de como vai funcionar o view, e hoje nós vamos tentar dar início ao nosso sistema de login. Então, nessa segunda fase da terceira etapa, a gente vai tentar criar o meu template, que é o meu formulário de login. Vai ficar dentro aí do diretório web, da pasta templates. Criar também a minha rota para o referido formulário, no index.php. E na minha classe web controller, que é meu controlador, trabalhar aí o meu método form login para poder acessar o meu arquivo. E além disso também pretendemos criar o método de login dentro da classe model usuário DAO. Então, como é sabido de todos, a gente vai começar a focar em nossos casos de uso. Então, aqui no meu projeto comércio, eu tenho o desenvolvimento parcial do meu diagrama de casos de uso. Então, está incompleto ainda. A gente vai melhorando com o passar do tempo. Mas de antemão, eu tenho aqui a minha tabela usuário, na qual eu tenho alguns tipos de usuário. Entre eles, nós temos aí o admin e um possível cliente. Ambos participam aí do caso de uso efetuar login. Então, hoje a gente vai focar neste caso de uso aqui, certo? Então, abrindo o meu VS Code, já vamos dar início. Só faça uma retificação, por favor. No meu arquivo htaccess está escrito errado. Senão não vai funcionar aí a sua rota, certo? Então, botão direito, renomear. Na verdade, aqui não é dois Es, são dois S. Então, htaccess, dessa forma é que se escreve. Tudo bem? Então, faça a retificação, por favor. E agora vamos criar o nosso template. Então, dentro da pasta web, eu vou criar um novo arquivo, new file, com o nome form-login.php. Como basicamente aqui eu tenho o meu HTML, e eu já tenho ele separadamente, vou simplesmente copiar o meu código e colar aqui no meu VS Code. E você faça o mesmo. Então, é um formulário de login normal, com um e-mail e com uma senha e mais um botão. Outra coisa que é bom enfatizar é que a partir de agora a gente vai utilizar bastante a nossa função URL. Então, até o momento, nós não fizemos uso ainda dessa função URL. Então, para que vamos utilizá-la? Para fazer os nossos includes, tanto na parte do nosso HTML, para poder incluir, por exemplo, um arquivo CSS, um JavaScript, e também nos links, dos botões. Então, por exemplo, aqui no meu form login, eu estou incluindo o arquivo styles.css, já utilizando a função URL, certo? E também nos botões, nos cliques, nos actions também dos formulários, a gente vai utilizar sempre aí a função URL. Lembrando que a forma de escrever o PHP pode ser de duas formas. Aqui eu estou usando um comando de saída do PHP moderno, que é menor interrogação igual, e já coloco direto já o meu recurso. Poderia também utilizar da forma tradicional. Menor interrogação, PHP, só que aqui eu sou obrigado a usar o echo. Dá certo também, tudo bem? Porque o echo é o comando de saída. Se você quiser ocultar o echo, não usar, então tira o PHP e coloca aí o igual, que é considerado também um comando de saída. Certo? Então, feito isso, agora a gente vai tentar criar aí a nossa rota. Então, eu vou abrir aqui o index.php. Nós temos a primeira rota,
que é para minha home. Vou copiar e colar aqui porque para agilizar um pouco o processo. Então, qual que é a nossa próxima rota? Eu vou criar um grupo login. E no web controller eu vou chamar também um método chamado form login. Tudo bem? Então, como é que funciona aqui? Então, se nós voltarmos no config, o nosso root http localhost projeto comércio /login, certo? Então, quando ele digitar esse endereço quando o usuário digitar esse endereço /login, é que eu vou acessar esse grupo login e eu vou chamar aqui no meu controlador o meu método form login. Então, agora eu vou na minha pasta app, web controller, e vou criar esse método aí. É muito parecido com esse também, eu vou copiar e colar embaixo e vou mudar apenas o necessário. Então o nome aqui vai ser form login, que vai ser responsável em carregar o arquivo form login. Então, da forma que você criou o nome do recurso, form login, certo? Você tem que passar aqui para a sua view, para a sua classe de view, que será concatenado depois com a extensão .php, que vai ser o require lá dentro. Então vamos testar para verificar se já está funcionando. Então eu tenho aqui o meu home, digitar o recurso login. Aí está. Então eu consegui carregar aí com sucesso o meu formulário de login. Evidentemente que não está funcionando ainda, porque eu tenho que fazer ainda a parte de model deste e a parte do controle aí da autenticação. Mas já foi carregado aí o nosso formulário. Então o código até o momento está correto. Agora a gente vai para o model, tentar criar o método login da minha classe usuário DAO. Então dentro de models DAO usuário, eu vou tentar criar esse método aí. Então vamos lá. Então pumpkin function, vou chamá-lo de login. Ele vai receber como parâmetro um usuário Então, lembrando que eu tenho que trazer aqui do meu domain o meu usuário para poder referenciar aqui. E aqui, e ele retorna para mim um tipo de dado também, que é um array. Então, depois que for feito o select no meu banco, eu vou retornar aí um conjunto de dados, certo? Então, aqui eu vou ter que montar o meu SQL. Então, select. Trazer todas as colunas aí da minha tabela. Tabela usuário. Prestar atenção para digitar certinho. E-mail underline usuário, igual interrogação. E também, usando aí a cláusula
and senha underline usuário igual a feito isso, eu vou criar o meu statement STMT. Tenho que abrir a minha conexão. O meu método getCon e usar o prepare para poder preparar o meu SQL. Opa. Vou usar agora o meu método bind value. Na posição 1, será substituído pelo meu usuário get email usuário. A mesma coisa acontece com a posição 2. Eu vou pegar também aqui a minha senha. Então, usuário apontando para o get sem usuário. Posteriormente, só executar. Feito isso, eu tenho que agora verificar que de fato me trouxe ou não um valor. Então, eu posso fazer um if aqui, um condicional, perguntando se posso usar aqui um while count for, nesse caso, maior que 0. Deixa eu colocar o else aqui. Caso seja maior que 0, pegar um resultado vou usar da forma associativa aqui, então vou usar o fit all e vou usar aqui a minha classe PDO e tratar o retorno aí usando o fetch_assoc. E retornar o result. Então, eu vou executar, vou verificar de fato que me trouxe, se o número de colunas da minha consulta for maior que 0, eu vou pegar esses registros e tratá-lo como forma a associar ao nome da minha coluna. Então, vou usar aqui o PDO, o fetch_assoc e guardar em result. E vou retornar esse resultado. Caso contrário, está exigindo um retorno do tipo array, eu vou retornar um vazio. Então, aqui eu posso já colocar o return e um array vazio. Certo? No momento não vai dar para eu testar, porque eu não tenho o meu controlador da autenticação. Mas na próxima de aula a gente testa. Esse algoritmo verifica que de fato está funcionando. Tá ok? Então, até a próxima aula.